Hoje a gente tem um desafio bacana aqui. Vamos dar uma fuçada mais a fundo, sabe, na contracapa de um livro que parece mexer com a cabeça da gente. Thinking in Pictures, da Temple Grandin. É tipo uma mistura de história de vida com ciência, né? Bem interessante. Sim, sim. E a nossa fonte hoje é só essa contracapa mesmo, da edição expandida, certo? Isso, só a contracapa. Mas olha, já dá um caldo bom, viu? A autora é figuraça, né? Com certeza, cientista animal, PhD, e projetou tipo 1/3 das instalações de gado nos Estados Unidos. É muita coisa. Um bocado de coisa. E ainda por cima ela dá palestras sobre autismo e o ponto central, que tá lá explícito. Ela mesma é autista. Exato. E é isso que a contracapa promete, né? Uma visão de dentro para fora. Uma espiada mesmo. Como será que funciona uma mente que... Bom, o texto ali diz que pensa de um jeito incompreensível para o resto de nós. É uma descrição forte, né? Muito forte. Então, a nossa missão aqui é tentar, sabe, tirar o máximo de entendimento dessa experiência, usando só essas pistas mesmo. Vamos ver o que a gente desvenda. Vamos lá. O que me chamou a atenção logo de cara, assim, foi essa perspectiva dupla que eles apontam. Ah, sim. Ela como cientista e como pessoa autista, né? Exatamente. Não é só o olhar analítico, frio da ciência. Tem a vivência dela ali na pele mesmo. E a ideia principal que eles batem na tecla é esse tal de pensar em imagens. É. Como você imagina isso na prática? Tipo, Pois é, eu fico pensando, será que é como ter um rolo de filme passando na cabeça? Ou um arquivo de fotos gigante? Em vez daquela narração interna com palavras que, sei lá, a maioria de nós usa? ela não conta a história para si mesma, ela vê a história. Em cenas, né? Cenas bem concretas, visuais. Isso. E o mais interessante é que não fica só na teoria, né? A contracapa já amarra isso com a prática dela. Exato. Menciona os projetos para o manejo de gado. Isso sugere que essa habilidade visual permite enxergar soluções, detalhes de design, coisas que talvez escapem para quem pensa mais com palavras. Faz todo sentido. É quase como se ela visse o fluxograma do bicho, né? Onde ele vai empacar, onde ele vai fluir melhor, só de ver o desenho na cabeça. Uai, muito doido isso. É impressionante. E tem outro ponto que a contracapa levanta que eu achei fascinante. Essa ideia de criar uma ponte Ponte. Entre que mundos? entre a condição dela e o que o texto chama de nossa identidade comum. Eles citam até uma resenha, eu acho que do The Philadelphia Inquirer. Ah, eu vi isso. Falava de facetas espantosas, né? Isso, justamente por mostrar essas diferenças enormes entre a vida dela e a de quem pensa com palavras. É quase um esforço de, sei lá, tradução entre duas linguagens mentais. Uma tradução, gostei disso. E tinha mais uma coisa ali meio misteriosa. Tinha os tais poderes misteriosos de observação. A contracapa joga essa, né? Não explica muito, claro. Pois é, fica no ar. Mas a expressão é forte, Faz a gente pensar, né? Será que essa observação super aguçada é uma consequência direta desse pensamento visual? Pode ser. Talvez uma capacidade de captar nuances, detalhes do ambiente que a linguagem verbal acaba meio que filtrando, deixando passar. Interessante. E essa ideia de traduzir mundos parece que não para só no autismo, né? Porque eles citam a Deborah Tannen também. Exatamente. Até nem segundo o texto ali, diz que o livro dá uma visão singularmente fascinante. E não só do autismo, mas do pensamento animal e até do pensamento humano em geral. Ou seja, a experiência particular da Grandin vira uma janela para entender outras consciências, né? Outras formas de organizar a realidade. Bem amplo. Muito amplo. E ela usa uma palavra forte que você mencionou antes. Sabedoria, diz que o livro traz percepções que só podem ser chamadas de sabedoria. Fiquei pensando nisso. Que tipo de sabedoria seria essa que a contracapa sugere? Não parece só conhecimento técnico, né? Boa pergunta. Pelo contexto todo que a contracapa desenha, a ligação com animais, a solução de problemas práticos, essa observação detalhada, talvez não seja uma sabedoria filosófica, assim, tradicional. Talvez algo mais pé no chão. É talvez mais ligado a ver padrões, a entender sistemas complexos de um jeito intuitivo, visual. Uma empatia prática, talvez, baseada nessa observação minuciosa.
uma sabedoria que nasce de um jeito diferente de perceber o mundo. Entendi. Quer dizer, então, que tentar entender essa mente visual não é só uma curiosidade tipo acadêmica. De jeito nenhum. A contracapa meio que cutuca a gente, né? Faz a gente questionar o nosso próprio jeito de pensar, que a gente costuma achar que é o único, o padrão. Pois é, e aquela descrição final do livro como o documento de um ser humano extraordinário, isso reforça essa ideia, né? Com certeza. O valor não está só na história de vida dela, mas na perspectiva única que ela oferece. Ajuda a alargar os nossos horizontes. Mostra como alguém, como diz lá, navegou as barreiras de uma condição diferente para funcionar no mundo normal, digamos assim. É uma chance, mesmo que pequena, por ser só a contracapa, de tentar acessar um pedacinho de uma experiência de mundo muito, muito diferente da nossa. Exatamente. Então tá, juntando esses pedaços que a gente conseguiu pescar aqui dessa contracapa, fica essa imagem forte, né? De uma mente que funciona de um jeito diferente, visual, quase como um cinema interno, e como isso traz uma compreensão única, não só do autismo, mas olha só, dos animais também, e no fim das contas até de nós mesmos, das nossas próprias limitações verbais, talvez. É um belo resumo. É um convite claro a valorizar outras formas de inteligência, outras formas de perceber o mundo. Com certeza. E isso deixa uma provocação interessante para a gente pensar depois, né? Fica aqui no ar. Manda aí. E se a gente, como sociedade, levasse mais a sério mesmo, valorizasse mais essas diferentes linguagens do pensamento, a visual da Grandin, a verbal que a gente usa mais e sei lá quantas outras existem por aí. Hum... Onde você quer chegar? Como isso poderia transformar as coisas? Sabe? A nossa comunicação uns com os outros, o jeito de ensinar nas escolas, ou até o jeito como a gente projeta os espaços, os escritórios, as casas, para realmente acomodar essas diversas maneiras de processar o mundo. Uai, boa pergunta. Dá muito pano pra manga isso aí. Pois é, fica aí a reflexão para quem está ouvindo a gente.